Boa noite, igreja. Que alegria, que satisfação podermos estar na tua casa e falar mais e mais dele. Falar de Deus é contar uma história do que ele faz, do que ele tem feito na minha vida e na vida dos irmãos. E aquele que está nos assistindo pelo YouTube, pela internet, que possa ser agraciado com o poder de Deus hoje, aqui nessa casa. Irmãos, eu gostaria de pedir uma oração para uma família que está enlutada, a família essa que muitos aqui conhecem. A irmã Midonzelli nos deixou. E a sua família, a irmã Vilani, Midonzelli, Ricardo, Eliezer. E eu queria que nessa oração que agora farei, essa família possa ser abençoada, que ela possa ser acalentada com o poder de Jesus. Oremos então. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, te agradecendo, te pedindo, por saber que tu és o único que pode nos atender. E gostaríamos de te pedir, Senhor, que o Senhor acalente, que o Senhor acalme, que o Senhor dê paz à vida da família da irmã Midonzelli que aqui ficou. E que nós possamos encontrá-la na volta do teu Filho amado Jesus. Fica conosco, nos proteja e nos abençoa. Por Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, eu tinha um outro sermão, já estava preparado, quando o Eduardo nos convidou. O tema da pregação seria outro, mas essa semana eu tive com um primo meu e ele me indagou sobre perdão. Ele citou alguns exemplos de assassinato que tem acontecido, e não são poucos, né? E me perguntou: e essas pessoas, Deus perdoa tanto que elas fazem e serão perdoadas? Eu disse: serão sim. Essas pessoas cometem erros como eu e você cometem, e Deus nos perdoa. Basta que a gente aceite o seu perdão. E aceitar o perdão de Jesus é estar em comunhão com Ele. Ele é suficiente, bom, perdoador e tira toda a culpa do nosso pecado. Pois só tirando a culpa do nosso pecado é que nós podemos perdoar uns aos outros. Irmão, eu pediria que lessem comigo. Afinal de contas, meu óculos não está tão bom. E se o Miguel me permite, queria pedir que lesse Mateus 6,12. Um dos versos conhecidos da Bíblia. Esse verso, irmãos, ele está na oração modelo do Senhor Jesus. Acredito que todos conhecem. Pode ficar com ele. Irmão, perdoar é fácil? Para alguns é. Pessoas têm facilidade de perdoar. Para outros é uma tortura. E essa tortura, por vezes, corrói. A mágoa que fica no coração, ela maltrata, ela perturba. Então, para alguns, o perdão é fácil. Para outros, não. Para outros, tem dificuldade.
porque a mágoa que fica corrói por toda uma vida. Irmãos, eu gostaria de contar uma história que acredito que alguns aqui já ouviram eu falar. Quando cheguei em Fortaleza, eu fui comportar, foi por um período curto. Afinal de contas, eu não conhecia Fortaleza e fui comportar. E achei a experiência maravilhosa, não financeiramente. Eu também não tinha a vontade nem o desejo de ganhar dinheiro na comportagem. E sim, saber mais de Jesus, conhecer Fortaleza, que de fato conheci. E estava comportando num bairro aqui de Fortaleza, eu e duas irmãs, e batemos numa porta, numa casa, e uma senhora quase não veio nos atender. Ela veio, levantou com uma dificuldade, mas até que ela levantou. E ela nos falou, a mim e outro amigo meu que estava comportando, que ela estava há dias sem levantar, sequer com condição de fazer seu alimento. E a gente começou a conversar, conversamos, oramos. E eu perguntei, e a sua família? Ela disse, olha, minha irmã mora ao lado. Então vocês duas, embora a senhora diga que ela tem quase a mesma idade sua, se ajudam. Ele disse, a gente não se fala já tem alguns anos. E aí eu perguntei, a senhora vive deitada por qual motivo? Eu não ando bem, não tenho saúde. E eu falei para ela, será que o problema da sua saúde não seja o fato da senhora não perdoar sua irmã? Ela havia contado alguns motivos, né, a razão delas não se falarem. Eu disse, senhora, o perdão, o não perdoar, ele corrói até os ossos. Talvez a senhora esteja com dificuldade de levantar. Talvez o motivo seja a falta de perdão à sua irmã. Eu sei, irmãos, que eu e esse amigo foi ferver um leite para ela. Enquanto isso, eu fui na sua irmã. Conversamos, oramos. E ela foi visitar a sua irmã. As duas se abraçaram, choraram, oramos junto. Resultado foi que essas duas irmãs conseguiram se perdoar e ficaram as duas abraçadas quando a gente saiu. Amém, irmãos? Jesus faz isso. Jesus perdoa, Jesus acalma, Jesus acalenta, Jesus traz paz, Jesus traz perdão, Jesus nos dá força para perdoar. Amém, irmãos? Irmão Miguel, leia com a gente Mateus 28, 29. Desculpa, 6, 28 e 29, perdão. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Miguel, me perdoe, Mateus 28, desculpa. Mateus 11, 28 e 29. Perdoe, 11, 28 e 29. 28 e 29. Desculpa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém, irmãos? Descansar na alma. Professor Eduardo, como isso é possível? Nosso tesoureiro, irmão Miguel, irmão Vladimir, como é possível descansar na alma? Sabe o que é isso, irmão? Descansar na alma? É quando você descansa em Jesus. É quando você descansa o seu espírito. É quando você descansa a sua vida e começa a ter paz. Hoje, a situação mais comum que a gente encontra nos nossos amigos, no nosso dia a dia, é pessoa com depressão. O que é depressão? Doença da alma. Então Jesus está dizendo: descanse em mim, descansa na alma. Jesus está dizendo mais: descanse em mim, que seus pecados estão perdoados. Que alegria, irmãos, que maravilha. O Giovanni, pecador, agora Jesus está dizendo: Giovanni, descanse, seus pecados estão perdoados. E eu li esse versículo para o meu primo e mostrei para ele que só temos paz quando nós conseguimos nos perdoar, quando nós passamos a ter descanso na alma. Isso só é possível quando a gente se perdoa. Na maioria das vezes, a gente pede perdão a Deus e fica martelando: será que Deus me perdoou? Aquele pecado que cometi. E aí você se pergunta: mas Deus perdoa todos os pecados? Todos, irmãos. Aí vem a pergunta: inclusive pecado contra o Espírito Santo? Principalmente, irmão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Aquela mágoa que eu tenho guardada contra o meu amigo, contra o meu irmão, e não perdoo. Mágoa essa que aquelas duas irmãs tinham uma com a outra. Aí sim é o pecado contra o Espírito Santo. Pecados esses que eu fico guardando, tristeza que eu fico dentro de mim, porque eu não consegui perdoar o meu irmão, porque eu não consegui perdoar o meu irmão da igreja. Então aí é o pecado contra o Espírito Santo, porque ele vai continuar martelando dentro de mim, e a minha alma vai continuar sofrendo. Então, irmãos, Jesus precisa fazer um trabalho na minha vida, na nossa vida, para que esses pecados que porventura possam existir na nossa vida, na vida de quem nos assiste, de quem nos escuta, Jesus possa tirar. Irmãos, vamos ler novamente Mateus 11, 28, Miguel, por favor. Só o 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Agora leia Lucas 23, 34. Amém, irmãos? Jesus vai continuar nos perdoando, desde que eu permita que Ele perdoe meus pecados. Vamos ver Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Irmão, quem foi atingido nessa situação? Quem era o atingido? Quem? O próprio Senhor Jesus. E perdoou. Em relação a nós dois, em relação a nós, igreja, quem é o atingido em relação a ele e nós? Jesus. É ele que está carregando o meu, o nosso pecado. Jesus não tem pecado, Jesus não tinha pecado. Então ele está carregando a minha dor, está carregando o meu pecado. Então quem é que está carregando as minhas dores? O Senhor Jesus. Jesus foi atingido e foi crucificado na cruz. E aquela cruz, irmãos, é a redenção dos nossos pecados. Amém, irmãos? Irmãos, esse versículo que o irmão Miguel acabou de ler, eu acho um dos mais importantes na Bíblia. Se os irmãos não marcarem, que os irmãos possam marcar, e ao lado coloque perdão. Excelente esse versículo, e interessante esse versículo para que nós possamos estar sempre lembrando. Irmãos, há 3 situações de perdão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, está em Atos 7, não precisamos ler, mas os irmãos podem ler em casa. Está em Atos de 54 até o versículo 60. Eu vou pedir ao irmão Miguel que leia só Atos 7, 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. De quem, irmão Miguel, está falando? Estevão. Você sabe quem estava na plateia vendo o sofrimento de Estevão? Saulo. E o interessante desse versículo que o irmão Miguel leu, o perdão de Paulo transformou, o perdão de Estevão transformou a vida de Paulo. Foi isso ou não, irmãos? Aquela oração que Estevão fez, pedindo a Deus que não imputasse culpa aqueles que estavam lhe açoitando, serviu para Paulo. Na época ainda chamava-se Saulo. E Paulo, através do perdão de Estevão, houve uma transformação na vida de Saulo, que passou a se chamar Paulo. Então, irmão, o perdão, ele serve para os dois lados. A gente às vezes se pergunta, mas eu não vou perdoar o irmão porque ele não fala comigo. Fale você, irmão. Clame você, irmão. Abrace seu irmão, você, irmão. Que o perdão serve para os dois. Vou contar outra situação de perdão. Essa é uma das mais bonitas da Bíblia. O perdão daqueles dois que foram crucificados ao lado de Jesus. No caso aqui a gente vai falar de um que aceitou. No caso, o que estava à direita de Jesus, que se chamava, quem lembra o nome dele? Dimas. É assim, irmãos? E Dimas foi perdoado depois de passar toda uma vida roubando, de passar toda uma vida de crime,
pouco antes da sua morte, ele recebeu o perdão de Jesus. Você sabe por quê, irmãos? Ele recebeu o perdão e o outro não? Você sabe por quê? Dimas recebeu o perdão e o outro que estava ao outro lado de Jesus não recebeu? Porque Dimas aceitou o perdão de Jesus. Dimas aceitou a Jesus como seu Salvador. Dimas aceitou falar com Jesus. Dimas reconheceu que só Jesus poderia lhe dar uma vida melhor. Então, irmão, o que é preciso para que eu possa mudar a minha vida? Entregá-la a Jesus. Assim como o ladrão da cruz fez. Ele entregou sua vida a Jesus e Jesus o perdoou. E o outro que estava ao lado de Jesus não aceitou Jesus. Que nós possamos ter no exemplo de Dimas a certeza de que Jesus perdoa todos os pecados. Amém. Irmãos, e a terceira e última situação de perdão, essa também bem conhecida por muitos. A mulher pega em adultério, que alguns chamam de Maria Madalena, ou mulher adúltera. História bem conhecida por nós. Aqueles homens levaram aquela mulher abruptamente aos pés de Jesus e falaram: Senhor, aqui está a pecadora e as pedras. Que situação para Jesus, hein? Como é que Jesus iria se explicar a respeito do pecado de uma mulher adúltera e pega em adultério? E eles disseram, colocaram Jesus numa situação difícil para ele. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Ela está aqui à tua frente às pedras. E aqueles homens que levaram aquela mulher aos pés de Jesus, a maioria deles ali tinha saído com ela, tinha estado com ela. Mas o pecado era só da mulher adúltera, não era um deles. E isso é comum, não é, irmãos? Só os outros têm pecado, só o pecado dos outros pesam, o meu não. Assim também eram aqueles homens. Senhor, aí está a pecadora e as pedras, porque só nós é que fomos atingidos por ela. Ela é a pecadora, nós não. Irmãos, é muito comum encontrarmos amigos, irmãos, ex-adventistas. E às vezes a gente pergunta: irmãos, por que saiu da igreja? Pode até não ser uma pergunta boa de se fazer, mas a gente acaba na intimidade perguntando. E aí, na maioria das vezes a gente escuta: aquela igreja só tem gente hipócrita, mentirosos e falsos. Os irmãos já ouviram? Não é assim, irmãos, que a gente escuta no nosso dia a dia? Aquela igreja só tem gente hipócritas, falsos e mentirosos. Essa igreja é a igreja que eu estou. Igreja que salva. Igreja que muda a vida dos hipócritas, que muda a vida dos mentirosos. Sabe por quê, irmão? Porque essa igreja tem quem muda a vida de todas essas pessoas
que tem esses defeitos. Porque essa igreja tem Jesus. Essa igreja tem alguém que perdoa pecado, que é o Senhor Jesus. Essa igreja tem quem muda o meu caráter. Essa igreja tem o Senhor Jesus que tira a nossa hipocrisia. Então, irmãos, se você quer procurar uma igreja que não tem defeito, que não cura pessoas com doença, essa não é a igreja adventista. Porque a igreja adventista mudou o meu caráter e pode mudar a vida de todos nós que aqui estamos e aquele que nos assiste. Amém, irmãos? Essa igreja mudou a minha vida. Essa igreja muda a vida de todos que aqui se achegam. Essa igreja transforma pecador. Por quê, irmãos? Porque essa igreja tem o Senhor Jesus como patrono. Essa igreja tem Jesus Cristo que nos guia a cada dia e muda a minha vida. Irmão Miguel, vamos ler novamente Mateus 6:12. E ao terminar de lermos, vamos ficar em pé, irmão, para a gente ler esse versículo junto. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém, irmãos? Amém. E agora eu vou pedir ao irmão Miguel que ore conosco, o Pai Nosso, que todas essas mensagens que eu aqui falei aos irmãos, está na principal oração do Senhor Jesus, que é o Pai Nosso. O senhor pode orar conosco, Pai Nosso, irmão Miguel? Por favor. E a igreja nos acompanha, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.